Olá, que bom ter você aqui no canal Roberta Astrologia, que é um espaço para você aprender como utilizar a astrologia como uma ferramenta para compreender e melhorar a sua vida. Eu sou Roberta Pinto, astróloga e jornalista, e esse é o vídeo com as previsões 2025 para você que tem um ascendente no signo de Leão. Lembrando aqui que esses vídeos das previsões 2025, tem uma série aqui no canal, são feitas com base nos ascendentes, porque o ascendente é o ponto mais importante do nosso mapa astrológico. O ascendente, ele é calculado no exato momento em que você nasceu. Depende também da latitude, da longitude, do seu local de nascimento. Então, o ascendente é o nosso ponto mais importante, é o nosso ponto mais relevante. Representa o nosso corpo físico, representa o nosso nascimento, representa a nossa motivação, os nossos interesses e como que a gente se movimenta, né, em relação ao mundo e às coisas, né? Para onde que a gente está se direcionando, para onde está indo a nossa jornada de vida. Tudo isso está ligado em relação ao nosso ascendente. E por isso também o ascendente, né, também é muito importante, porque é a partir do ascendente que a gente divide o mapa astrológico nas 12 casas, que são as áreas da vida, que são as casas terrestres, né? São os assuntos e temas que a gente experiencia e vive aqui na Terra. A gente tem a parte celeste do mapa, que são os planetas e os signos, e a parte terrestre do mapa, que é calculado a partir do momento em que você nasce, são as casas astrológicas. Então, as previsões são feitas com base no ascendente, tá bom? E aqui eu vou trazer para você que tem um ascendente no signo de Leão, datas para você prestar atenção, movimentos que são mais relevantes para o seu ano, alguns temas, alguns assuntos que podem surgir também ao longo de 2025, mas lembrando que para uma previsão mais aprofundada, direcionada e individualizada, aí realmente você vai ter que fazer o seu mapa de 2025, porque afinal de contas aqui eu estou trazendo os temas de uma maneira mais abrangente, mais geral, tá bom? A astrologia, ela é individualizada. Então vamos lá conferir quais são os principais temas e assuntos para o ascendente no signo de Leão em 2025. Começando então por Marte, que atualmente está retrógrado e está passando pela casa um, que é a casa do ascendente. Marte está retrógrado em Leão, mas a partir do dia 6 de janeiro ele volta aqui para a área 12, que é a área de Câncer, da onde ele só sai em abril. Então é interessante que nos primeiros 2 meses do ano, janeiro e fevereiro, a gente tem o Marte retrógrado aqui em Câncer pela sua área 12. Depois Marte volta para o movimento direto a partir do dia 23 de fevereiro, mas ele só sai da área de Câncer em abril, quando ele volta aqui para Leão. Bom, a casa 12 é um ambiente que traz umas questões um pouco mais tensas, um pouco mais complexas, sim, de avaliar. Afinal de contas, ela é uma casa ligada a assuntos mais ocultos e mais complexos. Marte aqui pode trazer, no seu lado B, alguns conflitos com pessoas que você sabe que você não se dá bem, sabe? Afinal de contas, a casa 12 é uma área de inimigos. Então, aqui seria interessante evitar discussões que podem levar a prejuízos e um pouco mais de cautela também, porque você pode estar se sentindo naturalmente um pouco mais irritado sem saber direito o motivo. Afinal de contas, a casa 12 é um ambiente oculto, então uma insônia pode aparecer, algumas questões emocionais podem voltar e você ficar remoendo aquela questão ali emocional que está ali no paninho de fundo. Do lado positivo também, Marte pode ajudar a identificar se existe algum tipo de padrão que você precisa cortar, por exemplo. Apenas tenha um pouquinho mais de cuidado que essa decisão ela não seja feita no impulso emocional, e sim de você começar a perceber até os seus impulsos emocionais, né? Pode ser um momento interessante para você avaliar isso. De maneira geral, os 4 primeiros meses aqui do ano, tenha um pouco mais de atenção quando você vai lidar com pessoas que você tem uma discordância natural, né? Os eventuais aqueles puxadores de tapete que podem surgir e evitar discussões, porque as brigas que você começa aqui podem durar um pouquinho mais do que você gostaria, já que Marte fica em Câncer até abril, tá bom? Já na segunda metade do ano, né, a partir de junho, Júpiter entra em Câncer aqui nessa mesma área 12. E aí o que pode acontecer? Pode ajudar a dar uma dissipada, uma limpada nesse terreno, nesse ambiente um pouquinho mais tenso. Vai ser bom daí para projetos nos bastidores, iniciar às vezes um processo terapêutico, especialmente se você identificou ali nos primeiros 4 meses alguma questão emocional, algum padrão, alguma coisa que não faz bem para você. De repente, no segundo semestre, pode ser aquele momento que você inicia um processo terapêutico, algum retiro,
Viagens que estão ligadas mais à questão de autoconhecimento, recolhimento, sabe? Quando a gente se recolhe e se isola um pouco mais e percebe que aquilo lhe faz bem, né? Traz um pouco mais de descanso para a cabeça, para o corpo, para a alma, tá bom? Além disso, esse ano você tem os eclipses de 2025 pegando as casas 8 e 2, né? Você tem a casa 2 em Virgem e a casa 8 em Peixes, é o eixo financeiro. Então, verifique aqui a gestão de recursos, especialmente no que envolve dívidas, financiamentos, impostos, lucros, aquele dinheiro compartilhado que não depende apenas de você. Se a casa 2 é o dinheiro que você, como você administra o dinheiro que é só seu, né? Como você qual é o que que você faz com o dinheiro que você recebe, a casa 8 é o dinheiro que você tem compartilhado com outra pessoa, seja um sócio, um cônjuge, ou até aquela dívida e financiamento que você faz com o banco, afinal de contas, você não faz uma dívida sozinho, tá bom? Aqui também, se você tem acesso a informações confidenciais, segredos, temas um pouquinho mais delicados, mais tabus, é conveniente guardar para você, né? Não prejudicar a confiança das pessoas que compartilham segredos. Se for para pedir ajuda também ou auxílio, é um bom momento, né? Às vezes não convém tentar resolver todas as questões, todas as crises sozinhos. Aqui também a questão de mudanças financeiras que afetam o parceiro e podem gerar impacto nas suas finanças e vice-versa. É uma mudança na sua finança que gera impacto também no casamento, tá bom? E aqui esses eclipses começam agora em 2025 a ativar esse eixo Peixes-Virgem, mas eles continuam, né? Um processo que começa agora e ele vai até 2027. Além disso, você tem, né, Saturno passando pela casa 8 em Peixes desde março de 2023, agora ele já está na reta final, né? A área 8 é uma área de crises. E depois ele vai entrar na casa 9 ali no finalzinho de maio, onde ele fica entre o dia 25 de maio e 1º de setembro, em Áries, na casa 9 e depois ele volta ali para Peixes, tá bom? O que é interessante a gente observar, existe uma conexão entre essas áreas aqui, né? Saindo da 8, que é um ambiente muitas vezes conectado a crises, assuntos mais desconfortáveis, você pode estar passando por um momento assim de muito questionamento e que algumas estruturas ruíram na sua vida, e aí Saturno entra na casa 9, que é uma área de educação. É uma área de crenças, é uma área da filosofia de vida. Aqui também ela é uma área ligada ao desenvolvimento pessoal, ao aprimoramento pessoal. Aqui pode ser até aquele momento que você vai reestruturando muito daquelas coisas que você acredita, das suas crenças, sua filosofia de vida. Um pouquinho de cuidado apenas com a questão do pessimismo. Saturno pode trazer um pouquinho de melancolia por onde ele passa no nosso mapa. Então aqui pode ser até um pessimismo em relação à visão do mundo, né? Se você, ainda mais se você está passando, né, por um momento um pouco mais desafiador, Saturno batendo na 9 pode dar aquele questionamento, né? Esse desconforto em relação ao mundo, às crenças filosóficas, políticas, né? Você pode questionar muito do que você vinha acreditando até então. Aqui também, por outro lado, como Saturno tem também a sua natureza de consolidar as coisas, especialmente se a gente se compromete aquilo que a gente está fazendo, aqui pode ser interessante você começar a avaliar aí no seu radar cursos, formações, tudo que possa ampliar o seu conhecimento visando o longo prazo. Além disso, você tem o último eclipse em Áries, justamente na casa 9, e esse eclipse acontece no dia 29 de março, uns mesezinhos antes de Saturno entrar aí. Perceba que tem uma historinha, né, que ela começou a se desenvolver ali no final de 2023 e que agora você começa a perceber o que que mudou, o que que pode ser consolidado, o que que já não faz mais parte do seu sistema de crenças, que você já não pensa mais daquela forma, e tá tudo bem mudar de ideia, né, ter outra forma de enxergar a vida. E aqui é aquele movimento anterior que daí pode ser consolidado lá na frente a partir da passagem de Saturno, tá bom? Além disso, tem uma Vênus retrogradando entre as casas 9 e casa 8. Então, ela está ali em Peixes, entra em Áries e depois volta para Peixes. É um trânsito benéfico, né? A Vênus tem uma natureza benéfica. Você pode respirar um pouco mais aliviado, receber apoio, às vezes, de outras pessoas, auxílio para sair de alguma crise. Inclusive, você pode perceber muitas vezes que hoje tem uma diferente visão do mundo, né? Uma visão diferente das coisas, se envolver mais com projetos e coisas que você realmente gosta, tá bom? Bom, esse é o resumo dos principais temas e estímulos para você que tem um ascendente em Leão. Lembrando que para entender melhor
como esses pontos se desenvolvem, o que que eles realmente significam para você, como se eles se interligam com outras áreas da sua vida e também com o seu contexto, né? O que você está vivendo hoje. Aí a gente precisa entender como eles se configuram no seu mapa. Recomendo que você agende essa leitura e faça o seu mapa do ano de 2025, tá bom? Inclusive, as informações estão na descrição do vídeo para você agendar a sua leitura de mapa comigo, tá bom? Então, agora curta, deixe seu comentário e compartilhe também com seus amigos que têm um ascendente em Leão. Um ótimo 2025 para você e até o próximo vídeo.